pelo direito à vida, por uma vida com direitos. 8 de março representa um marco importante na luta das mulheres. A cada ano marca as batalhas que as mulheres trabalhadoras ainda precisam travar. A crise que se arrasta desde 2014 e que levou à explosão do desemprego e ao aumento do custo de vida tem açoitado homens e mulheres ao longo desses anos. É sobre as mulheres que o fardo pesa dobrado, sendo as primeiras a serem demitidas, lançadas à informalidade, ao desemprego ou a um emprego precário. Os sucessivos governos têm tornado ainda mais difícil a vida das trabalhadoras. A aprovação de reformas como supostas saídas da crise não só tem se mostrado respostas falsas para resolver o problema do desemprego e da economia do país, como agora cobram seus efeitos. A reforma trabalhista, da Previdência, a terceirização total ou a desestruturação dos planos de carreira e perdas de direito do magistério são faces da mesma moeda, de políticas que colocaram milhares de trabalhadores, principalmente mulheres, sobre a lógica de um presente precário, sem direitos e de um futuro incerto. Se em tempos normais a luta em defesa da vida e dos direitos se tornava necessária, em tempos de pandemia e crise como a que vivemos, essa necessidade redobra. Isso porque antes, mesmo da pandemia, o Brasil já era um lugar inseguro para as mulheres, sendo o 5º país do mundo em que mais se matam mulheres, o que conhecemos por feminicídio. Convivendo há quase um ano com uma pandemia que já matou mais de 250 mil brasileiros, são as mulheres a grande maioria que tem constituído a linha de frente na saúde, no enfrentamento ao vírus, muitas vezes tendo que arriscar a vida sem as condições necessárias de trabalho e proteção. Tem rosto feminino as milhares de trabalhadoras que, mesmo com o risco, não puderam parar para garantir sua sobrevivência e de seus filhos, se arriscando na informalidade, trabalho sem direitos e garantias que a cada dia coloca mais trabalhadoras à sua própria sorte. O fim do auxílio emergencial e a continuidade da pandemia torna ainda mais brutal e angustiante essa realidade. O ano de 2020 não foi nada fácil, também para as mulheres educadoras. Da noite para o dia, tivemos que nos adaptar com métodos de trabalho virtual, muitas vezes usando nossos precários celulares e computadores, improvisando formas de ensinar, não presencial, nos dividindo entre as horas de planejamento, aulas, suporte infinitos a grupos de WhatsApp, afazeres de casa, família e os cuidados pela pandemia. Como se não bastasse o desgaste vivido em 2020, iniciamos o ano de 2021, com a aflição dos anúncios dos governos de retorno presencial, das redes de ensino, como se tudo se resumisse ao problema de protocolos. Ao contrário do clima de normalidade que tentam passar, sabemos que nada está normal. E a realidade é que a pandemia não só segue sem controle no país e no mundo, como se agravou muito. As notícias sobre a diversificação do vírus acenam para o risco ainda maior, contágios mais acelerados, efeitos ainda mais severos e a aceleração dos casos de contágio e mortes entre crianças e jovens. Com um ritmo absurdamente lento de vacinação no país, reabrir escolas nesse momento é colocar milhares de educadoras, crianças, jovens e comunidade à mercê do contágio em cadeia. É óbvio que teremos perdas e atrasos educacionais, e sabemos que o ensino remoto não contempla a complexidade do ensino-aprendizagem presencial. Mas o que é prioritário nesse momento? Que tipo de aprendizagem pode ser feita em um local de risco e inseguro frente ao que estamos vivendo? Quantas vezes mais teremos que pagar para ver as consequências dos inconsequentes atos de abre e fecha dos espaços de aglomeração? Essa talvez seja a luta das mulheres hoje. Lutar contra a irracionalidade e a irresponsabilidade daqueles que detêm o poder. Defender a vida acima das leis econômicas. E que a economia sirva para satisfazer a vida e não o contrário. Em tempos de absurdos desenfreados, tem cabido às mulheres
colocar barreiras contra a política de morte em escala, na defesa de um futuro respirável, livre de violências e pleno de direitos.